João capítulo 5, versículo de número 8. E disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Coloca sua mão sobre o texto sagrado, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, é a tua palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu preguei uma palavra na quinta-feira agora, e foi uma palavra que nos inspirou muito, e eu queria dar continuidade. São textos diferentes, mas é na mesma linha de raciocínio, no mesmo sentido, e eu queria estar compartilhando com vocês sobre uma continuidade que a gente estava pregando na quinta-feira. Hoje eu queria falar sobre você se levantar, caminhar, porque você é maior que a sua história. O que aconteceu com você não define a tua vida. O caos que você sofreu ou a dor que você viveu não define a tua história. Por isso que a palavra de Deus hoje para a nossa vida é: levanta-se e caminhe. Você é maior do que a sua história. Não se torne aquilo que te feriu. Um grande problema de muitas das vezes da gente é que a gente precisa entender que nós não somos definidos por uma parte da nossa história de dor. Então é hora de a gente dar um passo de fé, romper com o nosso passado e caminhar debaixo de uma identidade que Deus colocou em cada um de nós. Porque você não é o que aconteceu, você é aquilo que Deus diz sobre você. Às vezes as circunstâncias tentam te rotular, às vezes as pessoas tentam dizer que você é a ferida que te feriu. Qual é o problema da gente se tornar a ferida que nos feriu? Que todo aquele que é ferido, ele fere. Toda vez que você vê alguém ferindo o outro, você pode ter certeza, essa pessoa é uma pessoa ferida. E talvez de forma consciente ou de forma inconsciente, ela acaba ferindo as pessoas que atravessam o seu caminho. E ela acaba vingando nos outros aquilo que está dentro dela. E a gente precisa entender que nós não somos aquilo que nos aconteceu. O que nos aconteceu não nos define. A gente não é a ferida, a gente não é a mágoa, a gente não é o rancor, a gente não é o ressentimento, a gente não é um abandono, a gente não é a traição. Você é muito maior do que aquilo que aconteceu com você. Por isso que a gente não pode limitar o poder de Deus. Agora entenda o seguinte: não basta reconhecer que algo me feriu, eu preciso decidir que não vou mais viver preso àquilo. Quem está entendendo, diga amém. É claro que é preciso a gente reconhecer aquilo que nos feriu, claro, porque aquilo que eu não reconheço, aquilo que eu não identifico, eu não mudo. Então eu preciso reconhecer para mudar, eu preciso identificar para mudar. É igual um médico, ele precisa diagnosticar para tratar, ele precisa diagnosticar e identificar para operar. Aquilo que eu não reconheço, aquilo que eu não identifico, eu não mudo. Agora, não basta identificar, não basta reconhecer, é preciso decidir não ficar preso àquilo que te feriu. Eu não sei o que te feriu, mas a mensagem de Deus hoje: rompe com essa ferida, rompe com esta mágoa e começa a decidir mudar a tua história a partir de hoje. Alguém recebe essa palavra? Levante a mão, diga amém. Ao ler esse texto, um breve versículo, depois você pode ler a história toda em casa, está falando do paralítico do tanque de Betesda. O paralítico do tanque de Betesda, ele ficou 38 anos à beira do tanque para ser curado. 38 anos à beira do tanque para ser curado. A Bíblia não fala o nome dele, a Bíblia fala da dor dele, a Bíblia fala da paralisia dele. Não se fala do nome, mas se fala da sua dor, porque a dor acabou virando uma identidade. Quem está comigo, diga amém. Ele era conhecido como paralítico do tanque de Betesda, não pelo seu nome. Por quê? Porque a sua dor acabou virando a sua identidade. Ali havia um homem enfermo que havia 38 anos.
Cuidado para você não cristalizar a sua dor ao ponto de você achar que nasceu para sofrer. É meu karma, pastor, né? É minha fraqueza, é meu espinho. Cuidado, que você vai sofrendo ao longo da vida e você acaba assumindo aquele sofrimento como uma identidade da tua história. Você não é esse sofrimento. Esse sofrimento faz parte da tua história, mas sua identidade não é essa dor. A sua identidade, ela é feita em Deus. Você não é o que o rótulo colocar em você. Você não é a dor que colocar em você. Você é a identidade que Deus colocou em você. O nome que Deus colocou em você. O problema daquele paralítico não era só físico, era mental, era emocional e é também espiritual. Você vai entender ao longo do texto que havia uma trava mental, emocional e espiritual. Betesda era um lugar de cura. A palavra Betesda no original do grego significa casa da misericórdia. Interessante que o tanque chama-se casa da misericórdia, mas não havia misericórdia ali. Havia uma tradição judaica que descia um anjo, movia as águas, o primeiro a entrar no tanque era curado. E os demais não eram curados. E interessante é que ele não era colocado ali. Então imagina que 38 anos numa paralisia, esperando 38 anos para ser curado. Talvez havia ali uma paralisia emocional, um problema emocional, um problema espiritual, problema mental, complicações durante a vida. Às vezes a gente vai passando por alguns sofrimentos na vida, aquilo vai acarretando problemas emocionais, problemas, amém, espirituais. Não consegue orar como orava, não consegue avançar na leitura da palavra. Por quê? Porque acabou se acostumando com aquela dor e acha que aquela dor tem a ver consigo. Ou seja, cuidado quando você se acostuma com a dor e você começa a achar que aquilo ali faz parte da sua identidade. Você conhece uma pessoa que foi ferida, magoada, e ela guarda mágoa por tudo. Alguém magoou aquela pessoa, ela não perdoa aquela pessoa, aí ela passa o resto da vida guardando mágoa de todo mundo que o feriu. Às vezes nem feriu, às vezes passou do lado, nem cumprimentou. Eu não gosto de fulano de tal, porque não me cumprimentou. Pastor é muito avoado, pastor do meu lado falou com todo mundo, menos comigo. Não quero mais saber de falar com ninguém, tenho mágoa. Vai na lanchonete, nunca mais volta aqui, porque a atendente me tratou mal. Mágoa. Mas por que surgiu isso? Por causa de uma ferida que não foi tratada, e ela começa a carregar essa ferida por onde vai. Eu estou dando um exemplo aqui, mas serve para tantas outras coisas. Quem está comigo, diga amém. Você não nasceu para ficar à margem da cura. Você nasceu para andar no centro da vontade de Deus. Agora tem um detalhe: dor que não é tratada vira identidade. A dor, quando ela não é tratada, ela vira tua identidade. Mas a cura que é aceita vira testemunho. A dor, quando ela não é tratada, ela vira a nossa identidade. Mas a cura, quando ela é aceita, ela vira o nosso testemunho. E eu quero profetizar sobre a tua vida aqui hoje: aquilo que te machucou, aquilo que te feriu, não fará mais parte da tua identidade, porque a cura de Deus está sendo liberada no nosso coração. Essa dor vai virar testemunho. Alguém pega essa palavra aqui hoje? Alguém reage a essa mensagem? Eu quero profetizar: a cura que você recebe vai virar o teu testemunho. Essa cura vai virar um milagre, e esse milagre vai curar muitas pessoas. Quem recebe essa palavra, levante a sua mão e dá glória a Deus. Sabe por que você vai ser curado aqui hoje? Porque você vai curar outras pessoas. Sabe por que você vai ser restaurado aqui hoje? Porque você vai restaurar outras pessoas. Esta dor não é à toa, este caos não é à toa, o seu testemunho não é à toa. Ele vai servir para abençoar outras pessoas. Quem atravessar o teu caminho está atravessando uma mulher que está cheio de milagres, está atravessando o caminho de um homem que está cheio de milagres. Vão olhar para você e vai falar assim: ali aquela mulher carrega um testemunho, ali
um homem que carrega um testemunho. Quem aqui hoje quer carregar um testemunho? Levante a sua mão e solta um brado de glória a Deus. Você não nasceu para carregar uma identidade de dor. Dor que não é tratada vira identidade, mas a cura que você aceita, ela vira um testemunho. Veja só, aquela dor, ele foi identificado como um homem que estava há 38 anos, ou paralítico do tanque, ou paralítico do tanque, paralítico do tanque, paralítico do tanque. Mas depois da cura, vão chamar ele de quê? De milagre. Interessante que Jesus chega para ele e fala assim: queres ser curado? Olha que pergunta. O cara é paralítico, 38 anos, está na beira do tanque. Jesus pergunta para ele: queres ser curado? E qual é a resposta do paralítico? Não tem ninguém para me colocar no tanque. Mas quem está falando de tanque? Tem alguém falando de tanque? Hã? Qual foi a pergunta de Jesus? Queres ser curado? Ele mexe, mas não tem ninguém para me colocar no tanque. Ninguém está falando de tanque, meu filho. Mas sabe o que é isso? A mente viciada. Uma mente vitimista, acostumada a receber cura só de um único jeito, só de uma única maneira. A gente acha que nas nossas orações, a gente ora até como que Deus tem que agir, já reparou? Que a gente ora falando para Deus como é que Deus vai ter que fazer. Só que você não está entendendo, Deus não está preso ao nosso modelo de ação. O céu não está preso às circunstâncias da vida. O agir de Deus não está preso ao nosso molde, ao nosso padrão. Se Deus quiser te abençoar, Ele quebra qualquer padrão para te abençoar. Agora entenda, queres ser curado? Você fala assim, claro que Ele queria, nem sempre. Eu conheço pessoas que não querem ser curadas porque aquela dor traz um benefício secundário. Atenção, carinho, esmola. Porque se ele for curado, não vai ter mais esmola. Se ele for curado, não vai ter tanta mais atenção. Ele não vai ser mais coitadinho de nada. Eu contei aqui no primeiro culto de uma pessoa que chegou na igreja com um problema no coração. Pastor, ora por mim. Eu falei, vou orar para Deus curar o teu coração. Ele falou assim, não ora não, porque se eu for curado do coração, eu vou perder o benefício do INSS. Se eu for curado do coração, eu perco o auxílio, pastor. Então, por quê? Porque nem todo mundo quer ser curado. Por isso que Jesus pergunta, você quer ser curado? Por quê? Se você for curado, perde o auxílio. Se você for curado, você não vai ser mais coitadinho. Porque depois que você é curado, você vai ser instrumento de cura na vida dos outros. Ninguém vai te dar atenção como um coitadinho. Você será um instrumento de cura, de bênção. Meu irmão, quem está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Você quer ser curado hoje dessa situação? Então levante a sua mão, que Deus vai liberar milagres aqui nesta noite. Eu profetizo hoje que essa sentença do inferno vai cair por terra e você vai sair daqui curado emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, sobre a tua vida. Quem recebe essa palavra, diga amém. Parece óbvio essa pergunta, você quer ser curado? E ele fala assim, mas não tem ninguém para me colocar no tanque. Significa que o agir de Deus não vai de acordo com as nossas expectativas. Jesus não precisa do tanque para curar. Você já reparou quando você está esperando uma bênção de Deus, você fica calculando como é que Deus vai agir? Já reparou? A gente ora, pede a Deus, como que será que Deus vai fazer? Ah, Deus vai fazer assim, aí vai fazer assim, a gente cria todo o modelo. Você já teve essa experiência que quando aconteceu foi nada a ver com o que você está imaginando? Geralmente não tem nada a ver com como a gente estava pensando. Porque Deus não faz aquilo que a gente quer. Deus faz aquilo que nós precisamos. A Bíblia diz que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, não as nossas vaidades. Ninguém vai dar glória a Deus agora, né?
Agora virou culto de doutrina, né? Do nada, né? Virou culto de doutrina. Quinta-feira foi doutrina. Ou seja, Deus supre necessidades. Deus cura quando Deus não fala as nossas vontades, Deus não fala o que nós queremos, Deus fala o que nós precisamos. Você sabia que Deus não cura aquilo que você justifica? Deus cura aquilo que você entrega. Lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Deus não cura o que você justifica, Deus não cura o que você reclama, Deus não cura o que você se faz de vítima, Deus cura aquilo que você entrega. Você sabia que a maioria dos nossos problemas só são resolvidos a hora que a gente esquece? Estão comigo aqui? Você já reparou que a maioria dos nossos problemas graves só são resolvidos a hora que a gente esquece? Enquanto que a gente fica assim, Senhor, Senhor, Senhor. Aí Deus entrega. Descansa. Descansa. Tem gente que não está preso à falta de milagre ou à falta de cura. Está preso à falta de decisão. E decisão é uma palavra no original, significa decisão, é cisão. Vem de corte. E às vezes a nossa decisão vai ser sem anestesia. É um corte. Tem coisas na sua vida que precisam de decisão radical. Para quê? Não para agradar você, para agradar a Deus. Tem gente que toma decisões radicais para se agradar o tempo todo, para fazer a satisfação do seu ego, das suas vontades. Mas nós precisamos tomar uma decisão. Já não vivo mais eu, diz o texto sagrado, mas é Cristo que vive em mim. É a decisão de não viver para as nossas vontades, é a decisão de viver as vontades de Deus. E viver as vontades de Deus significa que nem sempre eu vou me agradar, mas sempre eu vou agradar a Deus. Você está disposto a tomar decisões para se desagradar, para agradar a Deus? Sabe o que o paralítico falou? Não tem ninguém para me colocar no tanque. Sabe o que é isso? Enquanto a gente colocar a responsabilidade da nossa dor na vida dos outros, a gente vai ficar a vida inteira esperando alguém que nos carregue. E a gente acha que só vai ser abençoado o dia que alguém carregar a gente. A gente fica terceirizando a nossa responsabilidade. Você conhece alguém que tudo que acontece na vida dela ou dele é culpa dos outros? Eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas você vai levar essa mensagem para alguém, tá bom? Só tem gente abençoada aqui. Mas você conhece alguém que fala assim: eu estou assim porque fulano, não tem ninguém para me ajudar, eu nunca tive ajuda de ninguém. Pastor, você não conhece a minha história, só levei puxada de tapete. Você tem duas opções: ou você pega a tua história, pode ser que seja verdade que você está falando, alguém puxou seu tapete, te traiu, te fez mal, te prejudicou, beleza, mas você tem duas escolhas aí: ou você vai abraçar isso aí, se fazer de vítima, isso aí vai virar uma identidade na tua vida, e você vai ficar uma pessoa rancorosa, magoada, ou você vai tomar uma decisão e falar assim: eu vou romper com o meu passado, eu vou romper com essa realidade, e eu vou escrever uma nova história a partir de agora. Tem alguém comigo aí? Sabe quando começa a cura? Quando a nossa autopiedade termina. A nossa cura começa quando a gente para de ter pena de si. A nossa cura começa quando a gente para de sentir pena da gente. Tadinho de mim, pastor. Jesus te pegou hoje, hein?
A cura começa quando a gente para de ter pena de si, quando a gente para de colocar a responsabilidade dos outros, a gente para com essa autopiedade. Eu sei, irmão, que a gente vai sofrer injustiça, que a gente já sofreu injustiça, que fizeram mal, eu sei, mas não tem outro caminho. Ou você se entrega, e essa ferida nunca cicatriza, ou você rompe com essa realidade e fala assim: olha, eu não vivo mais para viver para a minha dor, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A fé começa com um movimento. Diga comigo, fé começa com movimento. Toda ação há uma reação. Fé é movimento. Fé é movimento. Quando ele olha para o paralítico, ele fala assim: levanta. Calma aí, mas eu estou deitado há 38 anos, como é que você mandou levantar? Porque fé tem que se movimentar. Se você crê, você vai fazer algo amanhã. Primeiro passo de fé é a gente crer que pode se levantar dessa situação, mesmo quando tudo diz que não, tudo diz o contrário. Quando tudo diz o contrário, você fala assim: eu tenho fé para me levantar. Todo mundo fala assim: ela não vai aguentar, vai cair, ele não vai aguentar, vai cair. Daqui a pouquinho o camarada se levanta, bum, estou vivo, estou de pé, porque Cristo quer me sustenta. Deus não levanta dando explicações, Deus levanta com uma palavra. Você já reparou que o agir de Deus na nossa vida, Ele não para ficar dando explicações? Jesus explicou alguma coisa para ele, falou assim: levanta, calma aí, não vão tomar nenhum cafezinho, não tem nenhuma resenha. Porque a gente acha que Deus é obrigado a trazer explicações para nós. Existem ações de Deus na nossa vida que não vai ter explicações, mas tem que ter fé. Levanta, calma aí, o senhor está perguntando se eu quero daqui do nada. A obediência é a chave do milagre. Diga comigo, obediência é a chave do milagre. Se ele falou levanta, acabou. Mas eu estou 38 anos, eu não estou te perguntando se você está 38. Eu estou liberando uma palavra, a hora de você se levantar dessa situação. O Senhor não está perguntando se você está 15, 30 anos, se você está 20 anos sofrendo por essa questão. Ele está mandando você agora: chega de conversa, chega de se fazer de vítima, chega de reclamar, chega de dar desculpa. Levanta a tua cabeça, sacode a poeira, e é hora de dar a volta por cima. Eu atendo muita gente, tanto no gabinete pastoral e tanto no consultório que eu atendo. E aí, às vezes a pessoa me conta uma história de dor tão grande que parece que aconteceu semana passada. Aí eu pergunto para a pessoa assim: meu filho, me conta aqui, isso aconteceu quando? Aí a pessoa enxuga as lágrimas: pastor, faz 30 anos. Pastor, ou no consultório também, tem 20 anos que eu estou assim. E eu falei assim: mas você já procurou essa pessoa para liberar perdão, para pedir perdão? Não, pastor, não dá tempo mais não. Por quê? Já morreu. Falei: pô, então a pessoa está sem dormir até hoje. A gente vai carregando ao longo dos anos da vida marcas, feridas, dores, que só faz mal para a gente. Perdoar, por exemplo, perdoar não é um benefício para os outros. Perdoar é um benefício para você mesmo. Porque quando você não perdoa, você está bebendo um veneno que é para o outro morrer, mas quem morre é você. Perdoar não é liberar os outros somente. Perdoar é liberar você. Você precisa viver em paz. Não adianta você ficar carregando esse peso que não é teu. Então, perdoar não é uma questão emocional, é uma questão de inteligência. Perdoar não é uma decisão também. Eu decido me livrar disso. Depois você sente. Tem gente que está esperando sentir vontade para depois perdoar. Não.
faz o contrário. Nesse caso, a ordem do fator altera o produto. Primeiro você decide, depois você sente. Agora, enquanto você esperar sentir para depois decidir, não se importa se você tem 20, 30, 40 anos nessa dor, mas hoje é uma noite de você se livrar disso. Você já viu que Deus fala para o paralítico deitado e manda ele se levantar como se ele já estivesse andando? Levanta. A gente fala isso para quem já anda, não é isso? Levanta, vem cá, levanta. Mas ele está há 38 anos sem andar. E o Senhor fala assim, levanta. Sabe por quê? Porque Deus fala com a gente não como a gente fosse um caído. Deus fala com a gente como se a gente sempre andasse de pé. Deus não olha para a gente olhando nossa dor hoje. Deus não olha para a gente olhando a nossa limitação hoje. Deus olha para a gente olhando aquilo que a gente vai se tornar nas mãos dele. É a gente que tem essa mania. Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Quem já ouviu essa história aí? Não, você pode ter nascido de um jeito, mas você não precisa viver assim, e você não precisa morrer assim. Você pode romper com o teu passado e viver uma nova história a partir de agora. Alguém recebe esta palavra? Levante a mão e diga amém. Não espere sentir força para se levantar. Eu não estou com força para fazer. Eu não estou com força para me levantar. Está difícil, não. Não espere ter força para se levantar. Se levanta que a força vem. Ele não chega o seguinte, olha, recebe força e depois que você receber força, você se levanta. Não foi isso. Jesus disse assim, levanta-te. Levanta. Na hora que ele decide levantar, a força de Deus se manifesta. Fé não é ausência de dor. Fé é presença do Senhor em movimento. Fé não é ausência de problemas. Fé é agir mesmo com problemas. Eu estava falando aqui no primeiro culto, que já falei isso em diversas pregações, que fé é o seguinte: primeiro você coloca o pé e depois Deus coloca o chão. Fé é assim, eu coloco o pé e eu creio que Deus vai colocar o chão. Pastor, mas eu coloquei o pé e Deus não colocou o chão. Fique tranquilo, é sinal que Ele quer que você voe na presença dEle. É hora de voar. É interessante que a gente acha que ter fé é não ter mais dor. Não. É agir apesar da dor. Então ele pergunta, você quer ser curado? Depois ele fala, levanta-te. E depois ele fala assim, toma o teu leito. Olha que interessante, o que é tomar o leito? É assumir a autoridade sobre a tua história. Alguém está pegando o que Deus está falando aqui hoje? Sabe o que significa? Ele segura o teu leito, é o seguinte, segura, domine, controla aquilo que te paralisava. Ou seja, aquilo que te humilhava, aquilo que te paralisava, não vai te paralisar mais, a partir do momento que você assumiu o controle. Tem hora, meu irmão, que você tem que parar de ser dominado pela situação e aprender a assumir o controle dessa situação. Você está entendendo? Eu quero profetizar aqui hoje, a partir de hoje, eu quero profetizar que essa questão espiritual, mental, física e emocional não vai dominar mais a tua história, não vai dominar mais você, não vai te controlar. A partir de hoje, Deus vai te dar graça, unção de sabedoria. Você vai assumir autoridade sobre a situação. Você não vai ficar refém dessa situação. Você não vai ficar fragilizado diante dessa situação. Você vai assumir controle com autoridade sobre a tua história. Alguém recebe essa palavra? Levante a mão e dá glória a Deus. Aquilo que te limitava ontem será a prova da graça de Deus que te levanta hoje. Quando ele carrega o leito, ele está dizendo assim, isso aqui não me domina mais, eu tenho autoridade sobre isso. É a prova, isso é a prova que o mundo vai ver que Deus tem a última palavra.
A Bíblia diz que o homem pode fazer plano, mas a resposta final sai da boca de Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar, e eu quero profetizar: quem olhou para você e disse que já acabou, quem olhou para você que a sentença já foi dada, quem olhou para você e diz que não tem jeito, recebe essa palavra. Vão olhar para você e vão voltar a crer em milagres, vão voltar a confiar em Deus, porque a tua vida será testemunho no meio desta dor. Só quem recebe essa palavra, joga essa mão para cima e dá um glória a Deus. Seu passado curado será ponte de cura na vida dos outros. O seu passado resolvido, curado, será fonte de cura na vida dos outros. No lugar da vergonha, Deus vai dar dupla honra. Ah, é? Essa aqui é igual a mãe. Tem jeito não. Esse aqui é igual o pai. Fulano não tem jeito. Fulano sempre foi assim, vírgula. Deus vai escrever uma nova história. Você não precisa viver refém dessa situação. Agora entenda uma coisa. Ele levanta, pega o leito, e o Senhor fala para ele assim: agora você anda. Sabe por que o Senhor mandou ele andar? Porque ser curado não significa que está tudo resolvido. A cura não é o fim. Recebe essa palavra. Você está sendo curado porque é apenas o início de uma nova temporada de Deus na sua vida. A cura não é o fim. A cura é o começo de uma nova jornada. Quem está entendendo, diga amém. Resolver uma questão da tua vida não significa que está tudo resolvido. Não, você resolveu isso, começou uma nova jornada na tua história. Porque Deus não quer só se levantar, Ele quer que você avance. Prossiga, continue. Há uma jornada esperando de você. Há uma jornada esperando por você. A cura é apenas o ponto de partida. Oh, meu Deus do céu. Ah, eu estou abençoado. Ah, eu fui curado. Ah, fui isso, meu irmão. Agora que começou. Agora que começou a sua jornada. Você vai viver o novo de Deus. Se você continuar vivendo como um doente, você está negando o poder de Deus na sua vida. Tem gente que é curado, mas fica vivendo como doente. Está curado, está próspero, está abençoado, mas vive como se estivesse enfermo. O cara compra um carro abençoado e fica com medo de andar com o carro porque vão ter inveja dele. Não, pastor, o pessoal vai falar mal de mim. Meu filho, você foi curado, vive como um curado. Ah, minha vida foi difícil, pastor, vida de pobre é terrível. Meu filho, você está abençoado, viva na estação que Deus te colocou. Aí o cara prospera, mas fica com uma cabeça de miserável. Ou seja, Deus já curou, mas Ele quer viver como doente. Nem se você tivesse doente, você tem que viver como se fosse um doente. E aí Deus te cura, você quer voltar? Não, se Deus te abençoou, viva na estação que Deus te colocou. Não, pastor, terrível, pastor. Fica querendo dar a impressão que tudo é difícil, que tudo é doloroso, não quer viver a bênção de Deus. Não, meu irmão, seja feliz, viva leve, você não tem que ficar dando justificativa para ninguém, seja feliz. Um amigo meu me mandou uma mensagem: Varão, ora por mim. Falei: o quê? Estou na beira da praia em Porto Seguro, armando água de coco com um camarão do lado. Falei: glória a Deus, varão, viva a promessa de Deus na sua vida. Amém. Viva a estação de Deus. Não viva como alguém que ainda está ferido. Se Deus declarou que você foi curado, segue adiante. Os milagres de Deus te libertam, mas é o seu passo a passo constante que vai te amadurecer. Não pare no lugar que Deus mandou você passar.
Tem lugar que Deus mandou você passar e você está lá parado. Não viva como alguém que está ferido se Deus declarou a sua cura. Agora Jesus chega para ele no versículo 14 e fala assim, ó, não peques mais. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, o que o Senhor está falando para ele? Olha, a transformação que você recebeu do lado de fora precisa ser mantida do lado de dentro. O milagre que você recebeu externo precisa ser mantido de forma interna. Porque o corpo dele foi curado. Mas Jesus falou assim, não peques mais. Olha, eu estou te curando no corpo, mas eu estou preocupado é com a sua alma. Por quê? Porque a cura verdadeira gera responsabilidade com a nossa maneira de viver. Quando a gente é liberto, quando a gente é renovado, quando a gente é curado, a gente cria responsabilidade a partir dali, de viver diferente. A gente não pode viver do mesmo Deus, do mesmo jeito. A gente não pode viver do mesmo jeito. Quem foi curado precisa viver como um curado. Você já reparou? Uma pessoa que já sofreu muito da vida, caos grave, é uma pessoa que tem tolerância mais com os outros, tem mais paciência com os outros. Eu fico vendo certos pastores, com todo respeito na internet, uma intolerância, falando coisas, eu falo, cara, esse cara não foi amassado ainda não. Eu lembro que eu estava no seminário, eu já estava no meu início do ministério pastoral, fui pastor muito jovem. E aí, eu pastoreando já no início, com 20 e poucos anos de idade. Aí tinha um seminarista já de uma certa idade, rapaz, não tinha pastor melhor que ele não. Ele falava, quando eu for pastor, você vai ver. Eu falei, meu Deus, ele não sabe o que ele está falando. Eu vou fazer assim, se eu fosse pastor, eu faria assim. Aquele cara crítico de tudo. Eu pensando comigo, rapaz, a hora que ele começar, ele vai ver o que é bom para tosse. Porque faculdade de teologia não forma pastor. Faculdade de teologia forma teólogo. Pastor é formado no campo de batalha. Eu sei o que é pastorear campo missionário. Eu sei que é pastorear favela. Eu sei que é ser pastor de 6 pessoas. Tinha uma igreja construindo um templo para quase 1000 pessoas. Eu lembro que eu pastorei em São Paulo uma igreja com 6. Um seminarista falou para mim, quando foi na igreja, falou assim, eu lembro que você pregava para 6 pessoas. Parecia que tinha 1000 pessoas na sua frente. Aí ele foi na igreja nova, que eu tinha construído para quase 1000 pessoas. E ele viu eu pregando da mesma maneira. Eu falei, sabe por quê? Que 6 pessoas têm o mesmo valor para mim com 1000 pessoas. Eu já preguei na quinta-feira aqui com 20 pessoas, com 15 pessoas. Quinta-feira passada isso aqui estava lotado em cima da galeria também. Então para mim é o mesmo entusiasmo, o mesmo amor e a mesma empolgação. Eu já preguei aqui num culto para 30 pessoas. Hoje nós temos 2 cultos cheios para a glória de Deus. Agora você já reparou que uma pessoa curada, uma pessoa madura que já passou pelo caos, você olha ela, parece que essa pessoa nunca foi ferida na vida? Você fala assim, essa pessoa é perfeita. Você já lidou com uma pessoa madura, cheia de Deus? Você parece que você olha para essa pessoa, você acha que essa pessoa nunca passou por um problema. Você não já pensou isso? A vida do pastor Inácio é uma perfeição. Homem de Deus, nunca passou por luta, nunca passou por dor. Não, é porque eu decidi não me tornar as feridas da história da minha vida e decidi viver a minha identidade em Deus. Qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus que você encontra, você fala assim, meu Deus, que mulher de Deus, que homem de Deus. Essa pessoa, a vida dessa pessoa é perfeita. Não, ela é curada. Ele é curado. Ele não deixou as dores sufocar a sua identidade em Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quem anda curado, quem é curado, vive como curado. A cura te tira do passado, mas é a sua santidade que te mantém no propósito. A cura te tira do passado, mas a sua santidade vai te manter no propósito. Deus não te curou para você voltar àquela velha vida, mas para inaugurar uma nova história a partir de hoje. Quinta-feira eu estava falando aqui, o que você
O que aconteceu com você não te define. Isso faz parte de uma história. O cego de Jericó, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era cego, mas ele não era mudo. Ele era cego, mas ele não era surdo. Ele era surdo, mas ele andava. Ou seja, não é porque uma área da tua vida está paralisada que você vai paralisar tudo. Não é porque você está ferido numa área da vida que você vai ficar ferido por tudo. Muito pelo contrário, uma área da tua vida está parada, mas as outras áreas da minha vida vai levantar tudo que está parado naquilo que eu não posso tocar. Aquilo que você não pode fazer, você fica parado. Mas aquilo que você pode fazer, você tem que se movimentar. Ele era cego, mas ele clamava. Ele era cego, mas ele andava. Ele era cego, mas ele ouvia. Meu irmão, não use uma dor de uma área da tua vida como desculpa para paralisar outras áreas da sua vida. Você não é o que te feriu. Você é quem Deus está levantando no meio da dor para testemunhar cura, poder e graça. Você que está paralisado emocionalmente, você que viveu traumas, e talvez esses traumas acabou se confundindo com a sua identidade. Eu quero orar para quem decide andar hoje, para quem quer prosseguir hoje, para quem não quer se entregar hoje. Você não é mais aquilo que te derrubou. Agora Deus quer te levantar. Eu quero orar com você. Se coloque de pé e vamos orar. Você que quer receber essa oração, sai do seu lugar, vem aqui no altar que nós vamos orar pela sua vida.